Era no ano de 1992, há 17 anos, aqui nessa igreja. Eu conheci o pastor Seni Tavares aqui. Talvez ele não se lembre disso, desses detalhes. Mas foi em 92, aqui. Num congresso que foi realizado aqui nessa igreja. E logo, a primeira palavra dele, quando assumiu o comando aqui do estudo que seria dado, a ministração, eu lembro como se fosse agora. Eu fiquei meio assustado assim no primeiro dia, com o jeitão dele, sempre espontâneo, tão diferente de tudo que eu já tinha visto. A primeira coisa que ele falou foi a seguinte coisa. Ele não vai lembrar mais não, porque está de cabeça branca, ficando velho. Mas ele disse assim: irmão, se você soubesse que Jesus estava aqui agora, o que é que você faria? Aí teve um irmão que disse assim, aí eu subia no banco. Aí ele disse, então pode subir porque ele está. Você lembra disso, Eni? Lembra nada, moço? E o Seni era pastor em Aracruz, no Espírito Santo. E caminhou conosco em vários congressos de avivamento da igreja, despertamento espiritual da nossa igreja. E Deus usou muito o Seni aqui no Brasil. Hoje ele é pastor no Canadá. É o pastor da Daniele Alves, do Mardinho, quando está lá, né, Mardinho? E dos brasileiros que passam ali. É meu amigo pessoal, um santo homem de Deus, a quem quero passar a palavra para que ele use nesta noite. Eu quero saudar a amada igreja nessa noite, com a palavra de Deus que diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram na igreja presbiteriana, na Bahia, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Amém. Tem santos irmãos aqui nessa noite? Amém. Então pode subir no banco. Essa loucura santa, já aconteceram várias coisas que Deus usou para salvar pessoas. Esse fato, por exemplo, eu não me lembrava dele. Mas de vez em quando alguém me conta uma história, né? De loucuras para aí afora. Eu costumo sempre dizer assim, né? Que para pregar o evangelho, se Jesus falar, planta a bananeira lá no centro da praça, eu vou lá. Não sei se eu vou conseguir não, mas se ele falou que é para ir, eu vou lá. E ele vai fazer eu concluir o que ele tem para fazer na nossa vida. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Querido Itamar, sua esposa. E me emocionei muito ao chegar aqui também e encontrar Reverendo Edésio. Surpresa preciosa também. Obrigado, querido, pela influência benéfica. Deus sabe das alegrias que a gente já desfrutou junto, das caminhadas, dos concílios. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, pastor Itamar, a igreja, revendo aqui irmãos queridos, amados do coração. E nesse congresso que o pastor Itamar se refere, ou se referiu aqui, foi um tempo muito lindo. Aqui dentro dessa sala aqui, eu tive uma experiência que ninguém sabe disso. Sozinho aqui dentro. No momento aqui com Deus. Deus derramou alguma coisa tão linda aqui, que eu nunca mais esqueci. Dentro dessa salinha aqui. Me parece que na época era um depósito. Sei lá o que era e mais. Mas estava aquele monte de coisa. Deus me levou para ali e eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. E foi uma experiência linda demais. Momentos muito preciosos.
Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. É claro que a palavra é de Deus. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite. E que cada um saia daqui dizendo: eu ouvi a voz de Deus. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a gente não saia daqui dizendo nesta noite: eu ouvi mais um sermão, mais uma mensagem, mais um pregador. Mas que cada um de nós saia daqui impactado por ter ouvido a voz de Deus. Porque a voz de Deus produz transformação, mudança, perdoa o pecado, liberta, levanta o caído, cura quem está doente, manifesta com a sua graça. Esse é o Deus da palavra. E essa é a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 12. Esse é um texto que Deus tem falado muito ao meu coração, ultimamente, sempre falou, mas de maneira muito especial nesses dias. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições preciosas que Deus tem nos dado aqui nessa passagem. Atos capítulo 12. Os irmãos podem ficar assentados, abram sua palavra. E já que nós temos a tradução, pelo que eu percebo, unificada, né? Seria muito bom a gente fazer essa leitura assim, alternada, mas da seguinte forma: as irmãs vão ler o verso primeiro e os irmãos o verso segundo, e assim até o verso de número 8. Vamos lá, começando com as irmãs então, que ela vai ser bem bonita, e logo em seguida os irmãos. As irmãs então, por aquele tempo. Santo que está presente aqui nessa noite. Senhor, fala comigo, Senhor, e todo o meu ser te ouvirá. Que seja essa nossa oração no nome de Jesus. Amém. Em tempo de perseguição, a igreja avança. Em tempo de perseguição, a igreja caminha. Em tempo de perseguição, a igreja prospera. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns países, e entre eles nós visitamos a Coreia por 2 vezes já. Visitamos várias igrejas em Seul, entre elas a igreja do Poyang-shu por 5 vezes. Tivemos uma reunião com ele pessoalmente lá, foi muito bom. Fui à montanha da oração da igreja dele, foi um tempo muito especial. E a gente visitou muitas outras igrejas lá em Seul. E nós ouvimos então naquela época a história da perseguição japonesa contra os coreanos em 1945, quando eles perseguiam de forma terrível os cristãos e pegavam igrejas cheias como esta e botavam fogo na igreja com os crentes todos lá dentro. Queimaram várias igrejas, trucidaram crentes, perseguiram pastores
E só num dia, no rio que passa dentro de Seul, eles sacrificaram, afogaram 300 pastores das igrejas. Eles construíram um museu dos mártires. E naquele museu aconteceu uma coisa muito extraordinária na vida de todo mundo que ali visitou. Nós entramos e ali estavam milhares de fotos das pessoas, crianças, jovens, pastores, presbíteros, diáconos, irmãs, irmãos, e embaixo tinha o nome. Museu muito grande. E no final, a gente ia passando por aqueles corredores, olhando as fotos e tal. No final tinha um frame e ali estava, ao invés de uma foto, um espelho. E quando a gente olhava o espelho, é claro, via o rosto da gente. E embaixo estava escrito, está escrito lá, você está disposto a ser o próximo mártir? Você está disposto a ser o próximo mártir? Mas em seguida nós fomos ouvir uma palestra, e o pastor disse o seguinte: nessa época de perseguição, o sangue derramado dos cristãos se tornou o fertilizante para que a igreja crescesse e tomasse posse dessa cidade para o louvor, para a glória do Senhor. O sangue do Cordeiro de Deus, lá na cruz do Calvário, derramado por nós, nos resgatou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mesmo em tempo de perseguição, mas servindo, avançando, evangelizando, cumprindo a obra missionária, tendo comunhão e vendo esse templo cheio nessa noite, e quantos outros que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, de gente que tem crido no poder sobrenatural de um Deus, que levanta uma igreja para declarar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto que lemos, é claro, Atos dos Apóstolos, é o registro, você sabe perfeitamente disso, da descida do Espírito Santo em Atos 2, e aí a igreja começou a caminhar, a igreja começou a experimentar milagres, a igreja começou a ver crescimento, dia a dia ia sendo salvo aqueles que realmente o Senhor tinha chamado. 3.000, 5.000, daí a pouco multidões que ninguém podia contar. E o Espírito Santo era tão presente na vida da igreja, que um dia chegou um moço e falou: olha, eu vendi a minha propriedade por $2.000, e ele tinha vendido por 4. E diante dos apóstolos ele caiu duro, morreu imediatamente. A mulher dele, que não sabia de nada, já estava viúva, 3 horas depois já estava viúva, aparece lá no templo com a mesma mentira. E os apóstolos disseram: eis aí os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e eles vão também te sepultar. E ela caiu dura, por causa da mentira que eles, como casal, estavam falando para Deus, para o Espírito Santo e para a igreja. No meio de tudo isso, então, que acontece, surge e levanta uma grande perseguição. Perseguição contra a igreja, é claro, e aí logo o Estevão, o diácono, vai ser apedrejado, morto, e o que me encanta na vida do diácono é a vida dele, a intimidade com ele. Ele diz que ele vê a glória do Senhor. No momento que ele está sendo apedrejado, ele tem um pouquinho de força, ele diz: Pai, não lhes impute, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute esses pecados, Senhor. E ele então vê a glória de Deus e os anjos do Senhor, porque quem anda com Deus tem intimidade com Deus, conversa com Deus, vê o céu aberto, a glória de Deus descendo, a igreja de Deus subindo e o Senhor se manifestando de forma tremenda e poderosa. Em tempo de perseguição, em tempo de crise, em tempo de adversidade, a igreja, ela não fica no meio, parada nas 4 paredes, mas ela caminha, avança, vai em frente, porque a obra dela não pode parar. A igreja do Senhor não pode parar. E se tem uma coisa que para a igreja, é o pecado. O pecado enfraquece, mas a
perseguição fortalece a igreja. E no meio de perseguição, a igreja caminha, a igreja faz a vontade de Deus, a igreja ora, a igreja cumpre a obra missionária, a igreja leva a palavra de Deus, a igreja se levanta e declara que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que essa igreja fez na hora da perseguição? Reclamou? Murmurou? Ficou sentado? Escondido? Não. Olha o que essa igreja fez. Acompanhe comigo. Em lugar de murmuração, essa igreja teve oração. Essa igreja criou uma vida de oração diante de Deus, porque o Espírito Santo estava com ela. Verso 5 diz aí, de uma forma extraordinária, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Em lugar de murmuração, oração, queridos. Murmuração não é contra o irmão, não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é contra o conselho da igreja. A murmuração é contra Deus, porque está escrito lá em Êxodo, e a palavra de Deus diz claramente, vocês estão murmurando contra Deus. Se você é um murmurador, saiba de uma coisa, está fazendo contra Deus, contra o Senhor. Então eu quero convidar você a mudar da rua da murmuração e ir para a rua da oração. Em nome de Jesus, pare de reclamar, pare de murmurar, está em crise, está difícil. E o pessoal começa a declarar, estou correndo atrás do prejuízo, pelo amor de Deus, gente. Prejuízo, correndo atrás. Quem sai lá no último lugar não vai vencer não, ele tem que sair na frente. Eu estou correndo na frente, buscando lucro para a glória de Deus. Então, às vezes, a gente vai declarando umas coisas e a gente vai vivendo, parece que é se arrastando por aí afora. E quem está muito satisfeito com isso é o inferno. Mas nós temos que causar festa no céu. A nossa vida tem que causar festa no céu, não é no inferno. Não é para os inimigos de Deus, nem para os demônios, mas é para causar festa no céu. Moisés, diante das dificuldades, lá em Êxodo capítulo 14, quando o pessoal vem para ele, o mar estava na frente, a montanha do lado, os inimigos atrás, e eles pressionam Moisés, e Moisés só diz para ele o seguinte, clamem ao Senhor, clamem ao Senhor, busquem a Deus. E aí diz assim, lá em Êxodo capítulo 14, versos 13 e depois 24, na vigília da manhã, Deus falou, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe que hora? Na vigília da manhã. O pessoal passou a noite toda orando e buscando a face do Senhor. E Deus se manifestou. Murmuração é contra Deus, mas oração é para mover o braço de Deus. Oração não muda Deus para fazer as coisas, mas muda a minha vida para aceitar o que Deus tem para mim. Muda a minha vida para fazer o que Deus tem para mim. Muda a minha vida para fazer o que Deus tem de ministério para mim. Eis-me aqui, Senhor, como diz o servo do Senhor. Eis-me aqui. Isaías disse isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ao invés de murmuração, a igreja tem que orar, buscar, caminhar. Não é falar de oração, mas é praticar a vida de oração. É levantar cedo, é orar todos os dias, é buscar a face do Senhor, é ter tempo com Deus. Amém, queridos? Lamentavelmente, qual é a reunião menos frequentada na igreja? Lamentavelmente, né, irmãos? Mas você quer ver uma coisa? Sábado que vem vai ter um churrasco aqui meio-dia para todo mundo. E nós vamos sortear um carro 0 km para todo mundo, quem vier. Será que vai ter espaço aqui na igreja? Hein? Você sabe muito bem. Não é verdade? Então eu estou diante do Senhor, dessa palavra que o Senhor tem para nós em tempo de perseguição. Vamos buscar a Deus em oração, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, porque é pelo clamor que nós vamos trazer a resposta de Deus para o nosso coração. Daniel orou e Deus falou com os leões, todos vocês de jejum da agora para frente. Daniel orou e os leões ficaram sem fome, ficaram mansinhos. Não é verdade? E Daniel já tinha dito, se o Senhor quiser me livrar, Ele que livre. Se não quiser, faça-se a vontade do Senhor.
A vontade do Senhor é sempre feita quando a gente ora, busca a face do Senhor, crê no poder de Deus. Mas é orar e crer. Crer e orar, querido. A igreja tem que se levantar como igreja que ora. Jonas, querido, lá dentro do ventre do peixe, ele diz a Bíblia que ele estava nas entranhas, dentro do peixe, aquele grande, aquele monstro daquele peixe. E Deus então prepara um hotel para o Jonas lá dentro da água. E ele ficou tranquilinho, orou ao Senhor, descansou, e Deus falou com o peixe: leva o Jonas lá na direção do meu projeto. E o peixe foi caminhando direitinho. Quando chegou lá na beira, onde ele tinha que jogar o Jonas, e Deus falou com ele assim: ó, não joga ele de qualquer jeito não. Faz um tobogã com a sua língua e bota o meu profeta para escorregar até lá embaixo. Não joga ele lá de qualquer jeito não. Não vai cuspir lá de qualquer jeito não. Leva ele com carinho, põe ele lá, porque tem uma cidade inteira que precisa ouvir a voz do Senhor ali. Deixa eu dizer para você, querido, o verdadeiro cristão, ele ora em qualquer lugar, em qualquer tempo. E olha, aquele peixe nunca mais quis engolir crente. Porque engolir crente dá uma náusea, querido. Não dá para engolir. E o peixe passou mal. E ele teve que ir lá e jogar o profeta para fora. Mas jogar não é em qualquer lugar, nem de qualquer jeito não. Jogar na direção do projeto de Deus. Jogar onde Deus tinha mandado. Jogar da forma que Deus falou. Falou: faz um tobogã bonitinho aí para ele escorregar, faz um escorregador para ele, bota ele aí no lugar onde eu preciso dele. Não machuca ele não. Deixa eu dizer para você, querida, você está dentro do projeto de Deus, então fique tranquilo que Deus vai estar cuidando de você. Vem os vendavais, vem as dificuldades, vem as adversidades, mas ore ao Senhor, porque Deus tem o comando de todas as coisas. Deus tem o comando do universo, da natureza, do céu, da terra. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu sou filho do Senhor. Eu sou príncipe do Senhor. Então, Ele quer que eu tenha uma vida de oração na sua presença cada dia mais. Deus responde ao clamor daquele que busca com sinceridade. Em Mateus 18, 19 e 20, ele vai dizer assim: você junta com mais um, forma dois e ora, e quando dois concordarem aqui na terra sobre tudo que pedir, eu vou conceder. E aí ele diz assim, verso 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. A menor reunião com a maior bênção, a presença de Jesus. E a presença de Jesus enche o coração de luz. Quão preciosa fica, cada vez mais rica, esta vida com Jesus. Oh Deus tremendo. Quando a igreja é perseguida, ao invés dela ficar encurralada, ela cresce, ela ora. Ela, em vez de murmurar, ela ora. Por que murmurar? Vamos orar. Vamos aprender a orar. Deixar de murmurar da esposa, murmurar do marido, murmurar dos filhos, murmurar do carro. Eu nunca esqueço um dia que o camarada chegou para mim e disse assim: meu carro é Fiat, pastor. Época que fizeram o Fiat 147, ô carrinho ruim. Ele era ruinzinho mesmo. Caixa seca, caixa ruim. Aí o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, sabe o que significa Fiat? Eu falei: sei, mas o que é? Ele disse assim: fui iludido, agora é tarde. Eu falei: meu irmão, fábrica italiana de automóveis e tratores? Você está declarando que o seu carro não vale nada? Que o seu carro é ruim? Ele vai ser ruim mesmo. Agora declare em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre sua vida. Tem gente que fica pensando de si mesmo aquilo que Deus não está pensando dele. O Senhor diz: você é a menina dos meus olhos. O Senhor diz: você é para mim o meu precioso tesouro. Você está na palma da minha mão direita, diz ele. Sabe aonde você está? Na palma da mão direita de Deus. Amém? Você está? Você pode repetir isso comigo? Levanta sua mão direita assim. Diga comigo: eu estou na palma da mão direita de Deus. Pronto, querido. Levanta a cabeça, pisa firme. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não dá para ficar parado. Eu não sei ficar parado. Mas presta atenção.
essa palavra no nosso coração, é Deus quem está dizendo para cada um de nós. Então, nós estamos verdadeiramente passando por lutas, por provas, perseguições, pressões, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Primeira coisa, ao invés de murmurar, vamos orar. Tem alguém que mora na rua da murmuração aqui? Estou convidando você a transferir-se hoje mesmo para a rua da oração, para a rua da gratidão, para a rua da adoração, para a rua do louvor, porque Deus vai se alegrar com a vida de todos aqueles que adoram o seu nome em espírito e em verdade. Segunda coisa, queridos, olha o que está escrito aí no texto: em lugar de insônia, sono tranquilo. Olha o que diz aí, gente, que coisa lindíssima. Esse texto é tremendo para o nosso coração. Verso 6, olha o que diz aí: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Dormia entre os soldados. Então, queridos, na hora da pressão, na hora da perseguição, sono tranquilo. Pedro estava ali, ele estava preso, mas ele estava nas mãos do Senhor. Ele estava tranquilo. Tem gente que só dorme a poder de remédio. Tem gente rica que não dorme porque tem muito dinheiro. E o pobre não dorme porque não tem dinheiro. É uma confusão que não tem tamanho, não é verdade? Camarada tem dinheiro demais, aí ele não quer dormir, porque fica preocupado com a riqueza. O outro não tem nada, também não dorme. Para com isso, querido. Você, cristão, recebeu Jesus no coração, você está salvo, você é nova criatura. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Agora você tem novo sono, nova paz, nova tranquilidade, tudo novo de Deus na sua vida. Amém, queridos? Então é isso que a palavra de Deus tem para o nosso coração. Pedro dormia, no lugar de insônia, uma tranquilidade que vem do coração de Deus. Pedro estava dormindo, tranquilo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Oh, gente, vocês conhecem Ronaldo Lidório, né? Oh, gente, que homem de Deus. Eu já estive lá, em Gana, visitando lá por 21 dias, aquele maravilhoso projeto dele lá. E quando ele foi pela primeira vez, não vou contar a história toda, mas ele já estava andando, me parece que 3 ou 4 dias. E quando ele chegou assim, estava muita chuva, ele encontrou uma pedra, e ali ele parou sozinho, e ficou em cima daquela pedra, que era o único lugar enxuto. E quando foi às 3 da manhã, bateu um temporal. E ele sozinho, procurando uma tribo, que ele não sabia se existia, onde é que estava, e quanto tempo estava ainda por chegar. E ele tinha alguns biscoitinhos, e me parece que um pedaço de pão, e ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele disse que quando amanheceu, que apareceram assim, umas garças voando. E ele então olha para aquelas garças e o sol deu uma reavivada na fé dele. E ele falou: nem que eu tenho que andar 7 dias mais, mas eu vou encontrar essa tribo. E ele disse que ele caminhou mais 30 minutos. E onde as garças voaram, ali estava a tribo. E ele chegou lá, pregou o evangelho. O primeiro macumbeiro, feiticeiro, se converteu, o Mebá, que eu tive a oportunidade de abraçá-lo e estar lá. E hoje tem mais de 10 mil pessoas convertidas para o louvor e para a glória do Senhor. O Novo Testamento já foi traduzido para o Limompeu, e agora nós estamos dando a ele mais 10 mil Novos Testamentos. A igreja lá em Toronto está pagando mais uma edição dos Novos Testamentos para ele levar, porque o pessoal, quando recebe o Novo Testamento, é como se estivesse recebendo uma barra de ouro para a sua vida. Meu irmão querido, sono tranquilo. Sabe onde é que a gente dorme tranquilo? No centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, em paz com o Senhor. Por quê? Por que preocupar? Por quê? Por que preocupar com as ânsias do futuro? Por que se preocupar com as ânsias do futuro? Cristo é a nossa paz.
Cristo é a nossa paz. Deita nos braços de Jesus. Viaje nos braços de Jesus. Descanse no Senhor Jesus. Sua família é do Senhor. Seus filhos são do Senhor. Você tem um sonho. E este sonho, Deus não vai permitir que ele morra. Mas ele vai ser dado para a glória do Senhor. Me lembro de uma história que eu li num livro muito linda. De um voo em que deu uma pane muito grande. E o piloto tentou de todas as formas resolver. E sem comunicar o pessoal do voo, mas ele percebeu que não tinha jeito. E ele então comunica o pessoal do avião. E foi um desespero total. E gente gritando, e gente chorando, e gente agarrando um ao outro, quase se rasgando, uma confusão terrível dentro do avião. E o avião vai, e o negócio não consegue resolver, e o avião vai cair. E de repente eles olham um menino, tranquilinho, sentado no banco. E o pessoal se incomodou com aquele menino. Menino, você não sabe que esse avião vai cair? Por que você está tranquilo assim? Ele falou, eu estou tranquilo porque meu pai é o piloto. Para ele, o pai dele era o herói. E o pai dele era o piloto daquele avião mesmo. E ele achava assim, meu pai resolve tudo. Deixa eu dizer para você, quem é o piloto da sua vida? Então, se é Jesus, querido, o avião nunca vai cair. A sua vida... E se cair, ele diz, não ficará prostrado. Eu vou levantar você, eu vou te perdoar, eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou te ungir de novo, vou te dar a bênção, você vai seguir. É como aquele filho pródigo que saiu de casa, mas ele não conseguiu ficar fora de casa, porque dentro de casa tem uma coisa muito preciosa, que é a presença do Senhor Jesus. Nós vamos voltar também para o lar celestial, no dia de Deus. Mas nós não vamos conseguir ficar longe do Senhor. Por isso, a nossa vida tem que ter paz. Porque a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Amém, queridos? A igreja prospera, a igreja avança na época de perseguição, de luta, de crise, de problema. Por quê? Porque ao invés dela murmurar, ela ora, ela busca o Senhor. Porque ao invés dela ter insônia, ela vai ter sono tranquilo. Terceira coisa. Ao invés de demônio, anjos do céu. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, olha para você ver. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Tem gente que tem medo de demônio, gente. Meus irmãos, você nunca diz capeta, você diz lapeta. Para cá nada, sempre para lá. Quem está em Cristo, querido, é nova criatura. Jesus comigo e eu com Jesus sou muito mais forte que o inferno inteiro. Você crê nisso ou não, querido? Então não precisa ter medo. Tem gente que tem medo de mal olhado, tem gente que tem medo de ficar embaixo de escada, tem gente que tem medo de não sei de quê, e dia não sei de quê. Para com isso em nome de Jesus, meu irmão. Nós somos novas criaturas. E os lapetas que caiam por terra, porque o nosso Senhor está em pé, dentro do nosso coração, reinando para nos dar o sustento e a força para a gente caminhar. Salvador é do Senhor Jesus, não é dos demônios não, querido. Os axés da vida, os orixás, os trem, tudo para fora aí, que eu não sei nem o nome, e também não estou muito interessado, porque o nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. É esse nome que está sobre todo nome. Nome que está acima do nome de enfermidade, nome de câncer, nome de crise, nome de problema. Aliás, eu costumo dizer, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Muda tudo, não muda? Então vamos repetir isso para a gente gravar bem? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Vamos lá falar todo mundo forte para a gente gravar, vamos lá? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Você está em Cristo, querido? Sua vida vai ser diferente daqui para frente. Amém, querido? Então vai ser diferente. Por quê? Porque Ele é verdadeiramente o nosso Deus. E os anjos do Senhor desceram e foram lá com Pedro. Ficaram do lado dele. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem. E os livra. Aleluia. Olha o que diz o salmista no Salmo 91, verso 11. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos.
Você pode dizer comigo assim: o anjo do Senhor me guarda nos meus caminhos? Fala comigo. Vamos lá? O anjo do Senhor me guarda nos meus caminhos. E aqueles anjos não tem negócio de querer, viu, gente? Eles têm que obedecer. A Bíblia está dizendo que aos seus anjos ele dá ordem. Tem esse negócio. Deus me mandou no Canadá para me converter o pé. Eu sempre andava assim, sempre 20, né? Sempre 40 e tal. Lá tem que andar em cima da linha, porque senão, meu filho, a multa é pesada, a carteira perde, e você não renova o seguro e não pode dirigir. Mas eu me lembro que tinha uma brincadeira lá na igreja assim: pastor Seni, quando vai viajar, os anjos falam para o senhor assim: senhor, manda outro. Manda outro. Manda outro anjo, não manda eu não. Deixa eu dizer para você, o anjo do Senhor está com você em todo o teu caminho. O teu caminho é para o Senhor, está dirigindo, caminhando na direção do Senhor, o Senhor vai estar com você. Mas não muda, não vai acima da velocidade não, tá? Porque depois da velocidade, Deus não tem compromisso mais. Eu tive que aprender. Entendeu? Anda na velocidade, segue a lei, porque se Deus permitiu que os homens estabelecessem a lei, é porque eles fizeram uma grande pesquisa e entenderam que assim é melhor para a nossa segurança. O anjo do Senhor está aqui, querida. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 37, verso 36. O anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios e matou 185 mil. Gente, que anjada poderosa. 185 mil de uma vez. Acabou com aquela raça dos assírios. Deixa eu dizer para você, querido, o Senhor é o anjo de Deus que está presente. Ele é o nosso Deus e Ele está conosco. Ele esteve conosco, ele esteve com Pedro aqui e está conosco. Quarta coisa, em lugar de escuridão, tinha a luz bendita de Jesus. Olha o verso 7, está escrito aí: Pedro, pois, dormia entre os soldados e tal, verso 7. Uma luz iluminou a prisão. Lá na escuridão, a luz do Senhor estava lá. A luz do Senhor entrou desde o Gênesis, quando a terra estava sem forma, vazia, estava escura, e Deus falou: haja luz, e houve luz. Desde o início, sem luz, o homem está em trevas, mas com a luz nós podemos ver, seguir e caminhar para a glória do Senhor Jesus. Nós, diz a palavra do Senhor, Ele diz: vocês são a luz do mundo, mas se estiver ligado na fonte, que é Jesus Cristo. Então, a luz clareia, a luz aquece, a luz indica o caminho, e quem não está na luz está em trevas, mas quem está em Cristo, ele anda na luz bendita de Jesus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você quer luz para o seu caminho? Jesus é a luz. Entra na prisão, entra na situação mais adversa da sua vida, da minha vida, mas Ele está lá porque Ele é a luz bendita de Jesus. Outra coisa que a igreja caminha na época de perseguição: em lugar de escravidão, libertação. Olha o que diz a palavra do Senhor ainda no verso 7. As cadeias caíram. As cadeias caíram. Meus irmãos, qualquer amarra que estiver amarrando o povo de Deus, o Senhor vai fazer cair. Pedro estava acorrentado, mas o poder de Deus, o fogo de Deus, corta essas correntes. A tesoura de Deus vem e rebenta com essas correntes infernais. Mas nós não vivemos no pecado. Se cair, não ficará prostrado, porque Ele veio para nos levantar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Lembram? Eles foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Diz que não chamuscou nenhum dos cabelos deles. Tá certo? Não é isso que a Bíblia diz? Nenhum. Mas tem uma coisa que, se você não percebeu, aconteceu lá. Eles foram jogados, amarrados por uma corda. E o fogo de Deus queimou a corda, mas não chamuscou nenhum cabelo da vida deles. Mas a corda que era do diabo foi queimada e eles foram libertos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então,
Deus que nos verdadeiramente liberta. E ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que está escravizando você? Jesus veio para libertar. Você tem liberdade para servir o Senhor. Não é liberdade para fazer o que quer, não. É liberdade para fazer o que Deus quer. É liberdade para fazer a vontade de Deus. Isso é a verdadeira liberdade. Eu tinha um professor de teologia, reverendo Edésio, conheceu muito, saudosa memória, reverendo Raimundo Loria. Ele falava assim, para que eu quero liberdade para cometer pecado? Ele ensinava isso para a gente. Para que eu quero liberdade para pecar, gente? Eu quero liberdade para servir o meu Senhor. Liberdade para andar com Deus, para viver com Deus. Porque o ímpio, querido, ele não tem liberdade, ele está escravizado. Escravizado nos seus delitos e pecados, diz a palavra. Outro dia eu estava viajando numa condução e fiquei horrorizado de ver um indivíduo do lado sentado. E ele toda hora tirava um cigarro. Acendia um cigarro com outro. Aí, a uma certa altura, eu falei para ele, você já percebeu quantos cigarros você já fumou? Ele disse, não. Eu falei, pois é, você acha que eu sou louco de ser crente, não acha? Ah, você é um escravo dessa religião, dessa igreja, não sei o que e tal. Eu falei, pois é, eu sou livre para dizer não para o cigarro, e você não é livre para dizer não. Você só tem liberdade para dizer não para o pecado em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, aquele que não tem Jesus é escravo do pecado, diz a palavra. Mas Cristo veio para nos libertar e nos dar vida e vida com abundância. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que está amarrando aí a tua língua para você não falar de Jesus? Bota fogo nessas amarras do diabo em nome de Jesus. O que está amarrando o teu ouvido para não compreender a palavra de Deus? O que está amarrando os teus ouvidos, os teus olhos para não entender? A sua mente. O Senhor quer queimar isso tudo e trazer liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para servir, liberdade para evangelizar, liberdade para contribuir. Tem gente que gasta horrores de dinheiro com tudo aí fora. Mas na hora de entregar a parte do Senhor, fica titubeando. Ô gente, seja livre para adorar o Senhor. Tudo que Deus nos deu pertence a Ele. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e todos os que nela habitam. Eu sou do Senhor, você é do Senhor. O meu bolso é do Senhor. Jorge Linhares, que você conhece, um dia esteve pregando lá em Aracruz e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele é meio maluco também, né? Aí ele diz assim, lá na minha igreja, eu só batizo mulher de calça esporte. Porque eu quero batizar o bolso também. É brincadeira dele, é claro, né? Tirando as brincadeiras, deixa eu dizer para você, querido. Coisa boa é depender do Senhor. Ser fiel, entregar a parte do Senhor, depender de Deus. Trazer o altar do Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque Ele é o único que faz esse tipo de negócio com a gente. Ele dá 100% para a gente ficar com 90% e devolver a outra parte para o louvor da sua glória. Amém, querido? Então trazer com gratidão, com louvor. Tem gente que às vezes vem na frente e diz assim, vamos entregar os nossos dízimos. Então o nosso fica para nós. A Bíblia diz que os dízimos são do Senhor. São santos do Senhor. Quem vai tocar em coisa que é santa do Senhor? Então vamos trazer ao altar do Senhor. E vamos dedicar com alegria, com amor, com prazer. Eu aprendi isso desde o berço. Com a minha avó, com meus pais. E deixa eu dizer para você. Eu entrego para o Senhor até presente que eu ganho. Eu separo a parte do Senhor e devolvo. Mas sabe o que Deus tem feito comigo? Durante 55 anos de idade. Nunca me faltou nada. Não sou rico, mas também não sou pobre. Sou do Senhor. Ei, às vezes a gente sai de um problema. Agora eu preciso de um spa. Agora eu preciso descansar. Agora eu preciso ir para a praia. Agora eu preciso ir para a montanha. Agora eu preciso ir para o sítio. Vai para a guerra, meu irmão. Vai para a obra. Saia do problema inteiro.
A perseguição vem, mas Cristo fica no nosso coração. Ela vem e vai, mas Cristo fica. Então, ação, calça as suas sandálias. Servir o Senhor é bom demais, gente. Não é nada desse negócio, ser crente é ruim. Gente, ser crente é a melhor coisa que tem, meu irmão. Não ser crente é que é difícil. Tem que servir o diabo, tem que fazer as coisas que ele manda, tem que mentir, tem que roubar, tem que fazer tudo que o mundo manda. Mas servir a Jesus é servir a Jesus com liberdade, na paz, dorme tranquilo, anda na presença do Senhor, vai em frente, caminha. Tem alegria no Espírito Santo. Eu estava pregando domingo passado lá em Aracruz, tinha mais ou menos umas 700, 800 pessoas. E quando eu estava orando para terminar, o Senhor disse assim ao meu coração: ministra unção de alegria. Meu irmão, quando eu falei, o Senhor falou para ministrar unção de alegria, foi um negócio que até hoje eu estou querendo saber o que foi que aconteceu. Foi tremendo demais. E aí nós oramos, aí eu orei por conversão, várias pessoas se converteram, aí orei por enfermo, uma menina que estava lá no culto com a coluna envergada nessa posição mais ou menos, e na hora que a gente orou, o fogo de Deus passou e a coluna dela ficou inteirinha, e naquela noite se converteu também um médico que era exatamente na área de ortopedia, e aí depois que ela recebeu a cura, ela veio compartilhar chorando, uma menina de 11, 12 anos, e ela veio compartilhar, e eu passei a mão, percebi que não tinha nada mais. Ela falou: pastor, eu também não estou sentindo mais nada, não, estou bem, estou curada. Aí eu chamei o médico, falei: passa a mão aqui, doutor, você que conhece. Falou: aqui não tem nada mais não. Falei: então vai lá e faz outro raio-x, e domingo que vem vai dar o testemunho, porque esse Deus é Deus que responde a oração. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Anda na presença do Senhor, experimente os milagres, as maravilhas e o poder do Senhor a cada momento. Mas tem que ter ação. O Senhor Jesus, quando a gente estava no mundo, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois que a gente vem, Ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos gastar os sapatos, irmãos, pregando o Evangelho. Vamos gastar a nossa voz para pregar o Evangelho. Vamos viver para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos agir antes que venham os maus dias e a gente não vai ter mais condições, ou então vai ter que dizer: se eu tivesse tempo, se eu tivesse saúde. Para que lamentar se você pode fazer hoje? Eu quero concluir contando uma coisa que aconteceu muito linda com um médico no hospital. Um dia ele, passando na rua, encontrou com um moço cego e olhou para o moço e falou para ele: eu sou médico, sou dessa área dos olhos, e eu queria fazer um teste com você. Você está cego, eu quero operar você. Ele disse: doutor, mas eu sou cego, eu não vejo. Eu falei: não, mas o que custa? Você vai ser meu cobaia. Você está cego. Se eu operar e você não passar a ver, continua do jeito que está. Não muda nada. E se você passar a ver? Ele falou: tá bom, doutor, então eu vou. Mas deixa eu te falar, não tem dinheiro para pagar nem o médico, nem o hospital, nem nada. Ele falou: não tem problema, eu senti vontade de fazer para você. Aí o cego foi para o hospital, o médico fez a cirurgia e botou os curativos, o tampão, nos olhos dele. E foi embora. No outro dia, quando a enfermeira chegou lá, tirou os tampões, os curativos, né? O homem ficou doido, porque ele estava enxergando. E ele começou a pular. E pula para cá, e corre para lá, e corre para cá. Gente, eu estou vendo, é maravilhoso, está tudo colorido, está bom demais, está lindo. E ele ficou tão alegre, celebrando e gritando pelo hospital. E o povo disse: tem um maluco aí, né? Mas não, é que ele estava tão feliz por estar vendo que ele não conseguia conter para ele. E saiu correndo, foi embora. Naquilo que ele foi embora, o médico chegou. Foi lá no quarto para ver o paciente dele. Chegou lá, perguntou à enfermeira: cadê o moço que eu operei? Falou: doutor, o homem, quando eu tirei o curativo dele, ele estava enxergando
e ficou doido e foi embora. Saiu daqui maluco de alegria, sumiu. O doutor disse assim, tá vendo? Eu não vou fazer nada para ninguém mais, porque o indivíduo é tão ingrato que nem sequer me disse obrigado. Naquilo que ele estava falando, alguém bateu lá na porta do hospital, lá. A gritaria, a confusão e tal, e tal. Aí o médico corre lá para ver o que estava acontecendo. Era o ex-cego, com mais 10 cegos agarrados assim na mão dele. Doutor! Eu estou tão feliz que eu estou enxergando, porque eu fui buscar meus colegas para o senhor operar também, para eles poderem ver. Você está rindo, não está? Nós também éramos cegos. Estávamos perdidos na escuridão. Sem Jesus e sem luz. E Jesus operou a nossa visão espiritual. Nós passamos a enxergar. Agora tem muitos outros que estão cegos lá no mundo. Vamos sair daqui nessa noite e vamos agarrá-los e apresentar para o médico dos médicos, Jesus, para curá-los? Vamos. Feche os seus olhos. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu essa luz bendita no seu coração? Não sei se você, mesmo sendo da igreja, mas ainda nunca tomou a decisão pública e confessou publicamente que Jesus Cristo é Senhor do seu coração. Aquele que está aqui nessa noite, que ainda não recebeu essa luz e que quer nessa noite dizer, Jesus, entra no meu coração. Aí onde você está, só dá um sinal, eu vou orar com você. Tem alguém lá em cima, na galeria ou aqui embaixo? Só dá um sinal com a mão, eu quero essa luz no meu coração. Mais alguém? Deus te abençoe. Tem alguém nessa noite, mais alguém? Uma pessoa aqui já levantou a mão. Tem mais alguém? Lá atrás, lá em cima. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Vamos orar. Cristo, luz das nações, nós te louvamos pelo privilégio de trazer essa palavra para o nosso coração nessa noite. E que nós sejamos despertados e que vidas sejam seladas da tua presença para a glória do teu nome. Nós queremos ver uma igreja avançando, uma igreja caminhando, mesmo em época de crise, de lutas, de adversidade, de perseguição, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Abençoa o teu povo nesta noite. Levante uma igreja vitoriosa para o louvor e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido.